nisso, Caio, na última quinta-feira, Sim. eu tive a oportunidade não de assistir ao vivo, mas tive a oportunidade de ver no, no YouTube Sim, a transmissão a transmissão da Câmara de Vereadores. Na verdade, foi convertido em audiência pública, né? Audiência pública, você falou muito bem. Se você me permitir, Caio, eu gostaria de anunciar uns fatos aqui que eu procurei alinhavar aqui, porque me chamou a atenção e, como cidadão alagoense, eu tenho que aplaudir a atitude de duas vereadoras. Não lamento que sejam do sexo feminino, como alguns fazem, pelo contrário, que bom que é exatamente quem promove a vida, que traz para a gente fatos tão relevantes. A atuação de Jusce Cardoso e Luma Menezes me encheu de orgulho e alegria como cidadão na última quinta-feira. O papel representado por essas edis demonstra o valor do voto, de como a gente precisa investir. E eu quero chamar a atenção, até fazendo uma comparação mundial, que na Ucrânia, hoje as pessoas se ressentem de ter dado um voto aleatório, porque o presidente da Ucrânia é um cômico, uma pessoa que participa de artes cênicas, né? Mas não é uma pessoa fundamentada na política, e a gente precisa dar a César o que é de César. E eu volto a repetir que senti muito orgulho da Câmara de Vereadores através dessas duas edis que tiveram uma atuação na última quinta-feira que me encheu a bola. E eu tenho aqui umas anotações, Caio, que gostaria, se você permitir, claro, de levar ao público alagoense. Durante a audiência pública, destinada à apresentação dos resultados fiscais concernentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2021, os representantes do governo municipal protagonizaram a vexatória demonstração de que não dispunham das informações mínimas para qualificar os debates ou sequer atender às demandas impostas pelos nossos parlamentares. Para discorrer sobre o destino dos quase 540 milhões arrecadados durante o exercício de 2021, os auxiliares do governo assentaram-se na insignificante tarefa de reproduzir informações já disponibilizadas nos relatórios de publicação compulsória. Enquanto isto, numa cristalina demonstração de evolução crítica e da sua responsabilidade para com a coisa pública, os parlamentares exerceram com maestria o seu papel fiscalizador, escancarando a equivocada postura do governo municipal de não preparar a sua equipe para um debate qualificado, restringindo-se apenas a apresentar informações sintéticas sobre o orçamento e a sua respectiva execução, obstaculizando a compreensão dos fatores determinantes e das medidas que estão sendo adotadas para a solução dos problemas da nossa cidade. Quando a vereadora Luma Menezes questionou sobre as razões que levaram a gestão municipal a não aplicar os recursos mínimos de 25% em ações direcionadas à educação, foi hilário perceber que, apesar de possuir volumosos recursos financeiros, o governo não foi capaz de investir para aprimorar o seu projeto pedagógico, melhorar a infraestrutura da rede ou sequer construir um robusto plano de cargos e salários do magistério, e simplesmente admitiu que foi surpreendido por uma arrecadação acima do que fora previsto e aproveitou o mantra da pandemia do Covid-19
para tentar esconder a sua inoperância e desorganização, e o pior, quando provocado pela parlamentar, os auxiliares do governo, encurralados no campo da desinformação, sequer souberam responder se o número de matrículas influenciou ou não o desempenho da receita do Fundef no exercício de 2021, lamentável e constrangedor. Atenda o telefone que tem gente na linha. Na sequência, a vereadora Jussi Cardoso, em pronunciamento irretocável, elevou o tom da sua indignação ao ponto de assomar a gestão municipal para o cumprimento da lei, solicitando à Casa Legislativa o encaminhamento de correspondência oficial para que o governo preste informações qualitativas acerca do cumprimento das metas e dos avanços promovidos com os recursos públicos. Alertou ainda para a necessidade de que a gestão municipal esclareça onde e como foram gastos esses recursos, bem como se a referida execução dialogou com o que foi planejado na LOA e com as diretrizes estabelecidas nos planos municipais. Dando continuidade ao seu pronunciamento, a vereadora Jussi Cardoso colocou o governo numa verdadeira saia justa ao abordar o tema saúde, demonstrando que o governo municipal não cumpriu com nenhum dos 7 indicadores do programa Previne Brasil. Detalhe, esses indicadores é que determinam os valores de recursos do SUS que serão repassados ao nosso município. Posso imaginar as mazelas que recairão sobre os usuários da nossa tão deficiente assistência básica. A esta altura, que já estava muito ruim, poderia ter ficado ainda pior, bastando que, para isso, os parlamentares aproveitassem os números apresentados para demonstrar que o governo municipal só alcançou o excelente incremento de 35%, algo em torno de 140 milhões, nas receitas arrecadadas durante o exercício de 2021, exclusivamente em razão do bom desempenho das transferências advindas dos governos estadual e federal. Naquilo que dependeu da sua atuação, a administração municipal experimentou resultados desastrosos e cito como exemplo as receitas dos convênios, que sofreu uma queda de 161%. Vou repetir, 161%, ou seja, um total previsto de 22 milhões, o governo só conseguiu captar a ínfima soma de 5 milhões, diga-se de passagem, em convênios que já se encontravam firmados. É inegável que essa audiência pública deixou um grande legado para a sociedade alagoense. As nossas parlamentares Jussi Cardoso e Luma Menezes demonstraram conhecimento técnico suficiente para qualificar o debate e exercer as suas atribuições parlamentares, enquanto que, para o governo, restou a nobre lição de aproveitar a vergonhosa situação em que se encontra para rever os seus posicionamentos, qualificar a sua equipe e, quem sabe, nas próximas audiências públicas, encontrar um melhor equilíbrio para entrar em campo em condição de enfrentar um bom debate. Por enquanto, o placar está cravado em 1-0 a favor de alguns membros da Câmara de Vereadores. E caso o governo melhore o seu desempenho, no próximo debate, certamente teremos um único vencedor, a sociedade alagoense. Caio. Para quem não teve a oportunidade de ler a matéria do site News em Foco sobre essa questão da fábrica Dória, porque eu tenho uma mensagem aqui, Caio, do vereador Djalma Santos de Alagoinhas. Peraí, Luciano, rapidinho. Peraí, Luciano, peraí. Antes da gente falar da Dória, peraí. Esse assunto que o Chico traz é de extrema relevância. Peraí. Eu fiquei preocupado agora com essa situação que aconteceu na Câmara de Vereadores, porque essa questão relacionada ao orçamento municipal
e a não observância das metas e do planejamento é tão importante quanto a atração da empresa para o município. Nós estamos falando de uma Alagoinhas que foi vítima de um código tributário que aumentou em muito a arrecadação da prefeitura. Nós tivemos aqui uma entrevista aliás, várias entrevistas com o secretário de Educação, Gustavo Carmo. O Gustavo, inclusive, falou de várias reformas de escolas aqui do município, foram realizadas com recursos próprios, segundo o secretário, não se mexeu em nenhum centavo do dinheiro do Fundeb, dos precatórios, então foram recursos próprios da prefeitura. E eu não posso admitir, Chico, que não exista dentro da Secretaria de Educação o porquê de poucas escolas diante, né, do orçamento do Fundeb. A gente sabe que nesse período de pandemia houve uma diminuição da utilização desses recursos, inclusive prefeitos pediram e foram aceitos isso no Congresso, para que essa questão do mínimo constitucional fosse relativizado, né, para que esse valor de 25% fosse o que veio a menos, né, a diferença pudesse ser colocado na rede nos próximos 2 anos, tudo bem. Agora, a prefeitura não ter esse conjunto, né, quantas pessoas foram matriculadas, alunos, enfim, essas estatísticas me preocupam, né? O Gustavo Carmo sabe disso, aqui tem sempre o microfone aberto para quem quer que seja, inclusive o pessoal da prefeitura, mas isso é grave. Outra coisa é com relação à Secretaria de Saúde. A gente tem recebido aqui vários coordenadores de vários serviços, temos parabenizado, sim, a força de vontade dos servidores, principalmente os efetivos, né? Muitos deles que agora assumem cargos em comissão e têm um compromisso com o SUS, com o serviço de qualidade para o povo. Agora, é preciso que se faça uma devassa, uma auditoria nessa Secretaria de Saúde, Chico. É uma cabeça de porco que está enterrada ali, entendeu? Que ninguém diz como é que se tem uma dívida de mais de 30 milhões. Inclusive, foi o Luciano Almeida que falou em sessão dessa dívida. E ninguém desmentiu. A secretária de Saúde falou em sessão, Chico, que gasta 70% da arrecadação com funcionalismo, com pagamento de salário, que não tem dinheiro para investir. E as pessoas acham isso normal, né, tranquilo. Não, peraí, tem que não ser pode E não pode enxugar a folha da Secretaria de Saúde, não, Caio? Essa é uma pergunta. Eu queria convidar aqui, convidar, né, ou a Rose, ou a secretária Laína Paz, que até nunca esteve aqui, diga-se de passagem, para que possa trazer o panorama, né, o que é que está acontecendo, o que está sendo feito, e o porquê de não ter transparência, Chico. Pois é, e o detalhe pior, Caio, é que ao não cumprir esses indicadores, você compromete o futuro, porque os indicadores são basilares para o repasse do SUS. Sim. Então, se você não cumpre, quem vai sofrer na frente é o próprio município, quem sabe o próprio governo, se ainda estiver no exercício, né? Olha,